Seja bem-vindo a mais essa conversa que nós fizemos com o Eugênio Mussac. Eugênio Mussac, que no episódio 51 do Quinto Dia Útil esteve com a gente, isso já há quase 4 anos. E, pô, que conversa. Pra mim é muito bom porque quando a gente chega com algumas pessoas nessa bancada que tem uma carreira muito longa, especialidade em muitos temas, ele é um médico fisiologista e você deve se perguntar, mas o que um médico fisiologista está fazendo num podcast de RH, no CONAR? Bom, isso vai ter que ficar um convite, porque você vai entender no episódio por que é isso. O Eugênio tem um pensamento muito bem estruturado, e isso é interessante, as pessoas inspiram a gente, porque nos dão condição de pensar sobre várias coisas. A gente falou um pouco de como a sociedade vem se moldando para a gente construir esse futuro, e fala de inteligência artificial e tanta coisa, mas ele falou um pouquinho, duas coisas assim que eu acho que marcam nessa frase, e encontra isso aqui na nossa conversa. Ele tem um filho de 9 anos, e ele disse, eu não quero um filho feliz, eu quero que meu filho seja forte. A felicidade ele constrói, mas eu preciso dar força para ele enfrentar o sofrimento. Falando com a minha mulher, eu disse para ela uma frase que ela, num primeiro momento, se assustou um pouco, que foi a seguinte, falou assim, eu não quero fazer meu filho feliz, eu quero fazer que meu filho seja forte. Porque a felicidade dele que vai construir é ele, mas para isso ele vai precisar ter uma força, uma capacidade, uma capacidade de realização, de fazer coisas que o transformem em uma pessoa feliz dentro do conceito de felicidade que ele vai criar para ele mesmo. Portanto, ser forte é absolutamente essencial. Enfim, mas o que é força? Onde que vem a força? A força tem muito a ver com a tua capacidade de suportar o sofrimento. Como é que você desenvolve força física? Você vai para academia levantar peso, gente, aquilo dói. Ele disse também, eu acho o conforto uma maravilha. Eu acho uma vida confortável uma desgraça. Vem para essa conversa com a gente, vocês curtirem tudo que a gente falou, porque eu tenho certeza que vai ser uma pausa no tempo, vai ser a melhor coisa que vocês podem colocar para dentro. Vem! Não, eu dei palestra ontem aí, que eu sou professor da FIA. Uhum. E aí ontem eu tinha uma palestra. Hoje não, hoje eu vim só para atender vocês. Que isso, que honra! Eugênio Mussac, valendo agora então. Obrigado por você estar aqui no Quinto Dia Útil, na parceria com Respostas Humanas da BRH. Só que, cara, é a segunda vez que você está aqui e você não lembrava disso porque a gente estava tudo mascarado. Só você que não era o mascarado naquela conversa. Eu espero que continuemos não mascarados, do ponto de vista existencial. Mas aí nós não éramos. Vocês já não eram, vocês não eram. Impressionante como tem gente mascarada, já viu? Tem. Gente que se acha, gente que é arrogante. Cara... Eu não sei a tua opinião, mas para mim a arrogância é um defeito que eu tenho dificuldade para lidar com ele, sabe? Gente eu também. Cara, eu não sei, tem algumas pessoas que têm uma oportunidade nas mãos e elas utilizam com a energia, com o foco errado. A arrogância é um pouco disso. Eu tenho a referência para mim de liderança, Eugênio. Acho que naquele episódio, aliás, quem tá ouvindo agora, o episódio 51 do Quinto Dia, há 3 anos nós gravamos, tá lá. E o Eugênio fez uma corrente muito maneira, porque depois ele indicou pra gente o João Cordeiro. O João Cordeiro indicou uma jornalista da Globo. Vocês montaram uma corrente, você não tem ideia. Foi muito legal. Mas a gente, voltando nesse ponto, cara, a liderança servidora de Cristo é um exemplo pra mim, sabe? De alguém que tinha todo o poder, toda a glória, mas abriu mão de tudo isso e em todo o tempo ele insistia que ele não veio para ser esse rei ou para ter tudo isso. Então, cara, se essa é a referência, humildade é o mínimo. E humildade não é só não é colocar por baixo, é se nivelar, é colocar na condição de conversa. A arrogância não dá. Não dá. É indigesta. Você sabe que humildade é uma expressão e um conceito pelo qual eu tenho muito apreço, assim, muito respeito. Eu acho que é algo a ser perseguido. Uhum. Eu vejo uma relação entre humildade e sabedoria. Infelizmente, no Brasil, a expressão humildade acabou sendo muito mal utilizada. Uhum. Talvez por influência jesuítica, sabe? Acho que os jesuítas foram muito importantes para nós.
mas o Ratio Studiorum, né, que era o código a ser seguido pelos jesuítas, falava sobre alguns valores que naquela época até eram importantes, mas que atrapalharam um pouco depois o próprio desenvolvimento do país. Um deles é relacionar a humildade com pobreza. Né? É aquela história de que o reino dos céus é dos humildes e, portanto, um rico não entrará no reino dos céus. É uma bobagem imensa, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu conheço pessoas ricas, humildes, e pessoas pobres, arrogantes. Né? A humildade não seria o sinônimo de pobreza, e sim um antônimo de arrogância. E a arrogância é um defeito moral, no meu ponto de vista, em que faz com que a pessoa ou se sinta superior ao outro, né? E ela não será necessariamente, ou pelo menos nunca será em todos os momentos, ou ela se considera autossuficiente a ponto de jamais precisar do outro. E se tem uma coisa que nós não podemos deixar de lado é a necessidade que temos do outro. Nós somos absolutamente insuficientes. Aliás, a nossa força, Emerson, vem exatamente do outro, né? Da capacidade de colaboração, a capacidade de interação, de complementariedade, de apoio. O ser humano é frágil enquanto espécie. Muito. Enquanto espécime, sem sombra de dúvida, que é um indivíduo, né? E mesmo enquanto espécie, né? Nós temos contato com espécies animais muito mais fortes, mais antigas, mais resilientes do que a nossa. Nós somos inclusive nós somos muito jovens. Agora, por que nós evoluímos e conseguimos, inclusive, dominar outras espécies? Por nossa capacidade de colaboração. Isso está muito naquele livro Sapiens, do Harari. Onde o Sapiens ele conta a história da espécie humana até hoje. Né? Depois o Homo Deus, ele faz um exercício de futurologia, né? Ele meio que brinca de Deus, como é que será daqui para frente. Mas o Sapiens ele conta algo que os antropólogos já falam faz bastante tempo, né? Como é que nós evoluímos até o ponto que estamos. E o clássico é falar que nós evoluímos porque nós tivemos, por uma recombinação genética e uma seleção natural favorável, o desenvolvimento do nosso córtex cerebral, né? Especialmente do lobo frontal, onde há uma quantidade absurdamente grande de neurônios e de conexões, né, de sinapses, que nos deram a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer análises lógicas, de perceber relações de contiguidade, relações de causa e efeito, tempo, né? Tudo isso é o córtex. E isso, claro, nos deu uma vantagem competitiva perante outras espécies, né? Capacidade de planejar, de criar armadilhas. E outra qualidade seria o polegar opositor, né? Quer dizer, essa pinça. A pinça, né? A capacidade de segurar um copo, né? De fabricar ferramentas e utilizar ferramentas. Então isso, claro, nos deu uma vantagem muito grande perante qualquer outra espécie. Mas o Harari coloca uma terceira, que é justamente a capacidade de colaboração. Né? Que nós conseguimos colaborar em situações inéditas. Outras espécies também colaboram. Você sabe, assim, os lobos saem para caçar em matilha, né? As abelhas têm uma hierarquia colaborativa lá que permite com que elas consigam fazer tudo que fazem, sobreviver. E, então não somos só nós. Só que nós colaboramos, primeiro conseguimos colaborar em grandes grupos e conseguimos colaborar em situações inéditas. Se você trouxer uma situação inédita, um novo risco, um novo desafio para uma dessas espécies, provavelmente eles não saberão o que fazer. Nós sabemos. Né? Um exemplo, você acabou de falar que o nosso primeiro podcast foi durante a pandemia, né? Foi online, eu estava em Curitiba, vocês estavam em outro lugar. E a pandemia foi um exemplo disso. Né? A pandemia foi um exemplo de como a humanidade pode se unir. Aliás, eu tenho sabe, pena de uma coisa com relação à pandemia. Muito se falou do novo normal, né, do que nós teríamos depois da pandemia, a humanidade seria diferente. Olha isso. Olha isso. E, no entanto, eu acho que não aconteceu. Quer dizer, a gente usou a nossa capacidade de colaboração durante a pandemia.
Tanto é que a pandemia durou pouco e matou pouca gente. E você pode até dizer, nossa, como você pode dizer isso? Matou Vocês 7 milhões de comparam com a pessoas. gripe espanhola e... Estatisticamente, claro, uma pessoa já é muito para mim, Uhum. mas estatisticamente é pouco comparado com o fato de ter sido uma pandemia Uhum. e de ter uma população mundial do tamanho que nós temos hoje, né? Você falou da gripe espanhola, matou muito mais Sim. em uma população menor e durou mais tempo. Então nós conseguimos realmente resolver a pandemia, desenvolvendo vacina, medicamento, hábitos de vida, né? Aquela história, evite aglomeração, lave as mãos, etc, etc. Foi o que resolveu. E isso só foi possível graças à capacidade de colaboração humana. Sim. O que eu lamento, Emerson, é que existem algumas questões que chegam a ser mais graves que a questão da pandemia, que colocam em risco a espécie humana, mas a gente não está prestando muita atenção para isso. Não estamos usando o mesmo princípio que usamos durante a pandemia. Uhum. Nós temos a questão das mudanças climáticas, do mau uso dos recursos naturais. Nós temos a questão das diferenças sociais, né, que seguem aumentando, Uhum. com a diferença de que antes havia diferenças sociais, mas havia separação geográfica. Agora não, está tudo muito misturado. Então nós temos a questão das migrações, temos a questão dos refugiados, né? Temos a questão do terrorismo. Quer dizer, tudo isso faz parte dessas diferenças, né? E nós não estamos sabendo lidar com isso. Nós estamos tratando da diferença com a separação. Uhum. Então você fica lá e eu fico cá, só que isso é impossível atualmente. Então há algumas questões humanas que são extremamente significativas, relevantes, importantes e preocupantes. Uhum. E parece que a gente não está sabendo. Nós não estamos usando os mesmos princípios que nós usamos durante a pandemia para resolver. Ou para chegar até aqui. Para chegar como espécie até aqui. Veja uma outra... Você estava dizendo, você me fez. A capacidade de colaboração. Os lugares mais ricos são os lugares mais isolados, não é? Pensa num condomínio. Pensa numa favela e num condomínio. Na favela, você sabe o que é socialização. Talvez por uma questão de força maior, mas de fato você vive aquilo que o ser humano é e precisa. Eu quero ter o outro. Eu quero me conectar, eu quero sentir, eu quero pedir ajuda. Olha para os lugares ricos. É cada um dentro da tua grande casa, dentro do teu grande apartamento, mas você não conhece o teu vizinho da frente, você não interage. Então, o que nos trouxe até aqui, pensando na obra do Harari, ou que... O que é que... E como é que a gente vai daqui em diante? Colaboração, pra mim, é um negócio muito doido, porque isso aqui une, isso aqui conecta, mas não aproxima. Eu poderia estar falando contigo agora e olhando pro celular e o agora nosso não existiria, porque me importa agora essa conversa, o que você está me dizendo. Mas isso aqui distrai tanta gente. Então, e as pessoas estão doentes também, tem tanta coisa acontecendo. Aliás, bom, tem muita coisa. Peraí, vamos conectar. Já que você me devolveu, né? A segunda é a condição de renovação do entendimento. A condição de renovação, a palavra grega para isso. Tá vendo? Me ajuda com a palavra grega para isso. Romanos 12:2. Qual que é aquela palavra grega que tem para renovação do entendimento? Metanoia. Metanoia. Veja, você já ouviu falar do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano? Claro. Ele vem falar da sociedade do cansaço e uma das coisas que ele coloca é: eu te falo um negócio que você não gosta, Eugênio, mas eu tô te dando a chance do teu corpo criar anticorpos. Você é um médico e agora eu queria falar disso para conectar no próximo ponto. Só que quando algo diferente vem, é quase como se gerasse uma repulsa em mim. Emerson, eu gosto disso. Eu falo, eu gosto disso, logo eu não gosto do Eugênio. Qual é a condição de nós crescermos como seres humanos se eu não tenho condição de absorver o que você está me dizendo, gerar anticorpo e trabalhar em cima disso e mudar o meu entendimento? Porque de fato você tem condição de fazer isso. Eu posso sair dessa conversa a outro em determinado ponto que a gente conversar e dizer, cara, nunca ninguém tinha me levado a pensar dessa forma. Mas eu poderia te boicotar no exato momento em que a sustentação do meu pensamento fosse tocada e eu falar, não, peraí, que ele está mexendo com coisa que sustenta a minha opinião. Eu não estou disposto a quebrar isso, eu nunca estou disposto a gastar energia, né? Devolvo para você, Eugênio.
Como é que você se sente? Porque você me fez pensar isso. E você partilha, discorda, concorda, não pensa... Veja, vamos lá. Se você me perguntar se eu sou otimista com relação à espécie humana, eu diria que, claro. Leva mais pertinho aqui, ó. Claro que eu sou otimista com reservas. Schopenhauer na minha frente aqui, ó. Schopenhauer, o grande pessimista. Aliás, o Schopenhauer tinha uma coisa muito interessante, que era a teoria do porco-espinho, né? Uhum. O porco-espinho teve aliás, uma alegoria que eu acho muito interessante. Quer dizer, durante a glaciação, os animais só conseguiam sobreviver se aproximassem, porque daí eles conservariam dentro do grupo o calor. Uhum. Né? Mas o porco-espinho tinha problema com isso. Porque na hora que se aproximava, um feria o outro. E aí, quando se afastava, morria de frio. Então, eles tiveram que encontrar aquela distância vital. Uhum. É suficiente para manter o calor, mas não o suficiente para provocar a ferida. Isso é uma filosofia absolutamente maravilhosa, né? De relações humanas. Né? Como é que eu respeito o teu espaço? Como é que eu sou não invasivo no teu espaço, mas permito que você chegue perto o suficiente para que nós colaboremos uns com os outros? Agora, o tema que você trouxe de anticorpos, né? Não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista psicológico, eu tenho anticorpos contra todas as ideias que não coincidam com as minhas. Uhum. Quer dizer, em vez de eu procurar modificar a minha ideia no sentido de melhorar a minha compreensão dos fatos, eu simplesmente rechaço. Isso é muito forte no mundo político, por exemplo. É um horror. Os lados e pum. E acabou. Né? E se você fica no meio olhando para os dois lados, você ainda é acusado de ser isentão. que de acordo com cada um dos lados é pior do que você pertencer ao outro lado. Agora, eu acho que o que falta para o ser humano é a elevação da sua capacidade de compreensão, né, da metanoia que você falava, que aliás Aristóteles já insistia muito. Isso aí. Que seria a ideia de aumentar a consciência. Né? Quem nos trouxe essa ideia, né, de uma forma um pouco mais estruturada foi Freud. Tem que aumentar a consciência. Porque como ele nos trouxe a ideia do inconsciente e mostrou que o inconsciente é o que de fato manda, porque o inconsciente é muito maior que o consciente, Uhum. e ali moram os nossos desejos, e nós somos comandados por nossos desejos, né? Os desejos de prazer, os desejos de domínio, os desejos de controle, o desejo de sobrevivência, todos os nossos desejos estão ali no inconsciente. E o mundo quer que a gente faça outras coisas, Uhum. né, que não coincidem com aquilo que o nosso inconsciente deseja. Esse é o grande problema hoje, né, na gestão de pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui no Congresso da BRH, no CONAR. Gestão de pessoas é isso, né? É você fazer com que as pessoas criem uma consciência única com relação àquilo que deve ser feito. Uhum. Trabalho em equipe, nós temos aqui dezenas de estandes que falam sobre como criar equipes vencedoras, equipes coesas, equipe isso e equipe aquilo. Não vai ser só com ferramenta de gestão, vai ser com ferramenta de psicologia. Uhum. Como é que eu coloco todo mundo na mesma vibe, né? Elevando a consciência das pessoas ao mesmo patamar, digamos assim. Agora, o velho Freud, de quem eu sou um fã incondicional, né? Um dos autores que mais influenciou a minha vida. Se você perguntar assim, os 10 livros que mais influenciaram a minha vida, um é do Freud, é O Mal-Estar da Civilização. O Mal-Estar da Civilização é um livro que, além de ter um conceito fantástico, ele é muito bem escrito. O Freud escrevia muito bem. Diferente do Jung, por exemplo, o Freud era um escritor maravilhoso. Os temas dele são claros, são fáceis de ler. Você não precisa ser psicanalista, nem estudante de psicologia para ler Freud. Leia O Mal-Estar da Civilização. Tá anotado já. E ali ele mostra, Emerson, a origem da angústia, né? Quer dizer, hoje a gente vive angustiado, ansioso, né? Os ansiolíticos são os remédios mais vendidos no mundo, e o Brasil é um dos principais consumidores, né? Por que isso? Então leia Freud. Você vai ver o seguinte, que ele diz assim, olha, o grande problema da nossa vida é que nós queremos viver no controle.
A gente quer controlar tudo. Bom, eu estava vindo para cá para gravar esse texto, nós tínhamos um horário marcado, mas quem iria imaginar o trânsito absurdo que foi para chegar aqui? Parece que não se resolve essa questão do trânsito na cidade de São Paulo. Um evento desse tamanho tem que acontecer num lugar que possa acomodar as pessoas, mas que possa permitir que as pessoas cheguem até esse local. Uma questão de planejamento que me parece que não foi muito bem observada ainda, né? Então, lógico, não quero criticar porque as coisas levam, de fato, algum tempo, né? Mas nós temos a sensação que controlamos. Eu controlo a minha carreira, eu controlo a minha saúde, eu controlo as minhas relações, eu controlo meu filho, eu controlo meu casamento, controlo meu tempo, eu controlo minha conta bancária. Não controla. Desculpe. Viver é enfrentar contingências. Nós vamos estar permanentemente lidando com coisas que nós não contávamos, não esperávamos e absolutamente não controlávamos. Aí o Freud nos traz as 3 coisas que mais nos angustiam quando percebemos que nós não conseguimos controlar. A natureza. Você não vai conseguir segurar um furacão, não vai conseguir estancar uma chuva, não vai conseguir minimizar um terremoto. A natureza é mais forte. Se não conseguimos controlar o nascimento de um novo vírus. Aí o vírus, a pandemia, foi isso aí. É uma coisa da natureza. Não conseguiu controlar um leão vindo em minha direção, um touro vindo em minha direção. O que eu posso fazer é prevenir, me afastar, né? Enfim, administrar a situação, mas controlar absolutamente não. O segundo fator que não controlamos é a passagem do tempo. O tempo passa, né? Igual aqueles joguinhos antigos que uma parede vem e te empurra, fala, não fica aí, vai. Não tem como, o que você vai fazer? Não tem como, sabe, a gente nota que o tempo passa, e Freud escreveu isso já meio que no caso da vida dele, quando ele percebeu que estava ficando velho, e a velhice traz diminuição da energia, traz a doença, traz o sofrimento, e lá no final ainda tem a morte. Veja a nossa expectativa, qual é. Né? Não tem como controlar. Agora, temos como administrar, né? Assim, tipo, a gente se organiza, a gente tem agenda, em termos de saúde a gente se cuida, a gente faz diagnóstico precoce, a gente faz atuações precoces, né, na saúde, a gente faz exercício, faz alimentação que nos permite viver mais, né? Mas controlar totalmente o tempo, isso nos angustia, né? O terceiro fator que nós não conseguimos controlar, Emerson, é aquilo que Freud chamava de o outro, né? Quem é o outro? Ora, são as outras pessoas. Mas para que eu fosse absolutamente feliz, eu precisaria que todas as pessoas do mundo se comportassem como eu acho que devem se comportar. Incluindo aí o presidente da República. Incluindo o presidente da República da Rússia. Bom, você sabe que eu tenho um filho pequeno, né, de 9 anos agora. O Eric. Primeira vez que conversamos, o meu filho tinha 5 anos, né? Agora tem 9, né? Continua sendo a grande alegria da minha vida. Mas eu não consigo fazer com que ele se comporte exatamente como eu gostaria que ele se comportasse. Eu sei que você também é pai, que está nos ouvindo, são, né, pais, mães e tudo mais. E são gestores de pessoas, né? Para que eu, líder, fosse absolutamente feliz aqui na minha organização, todas as pessoas deveriam se comportar exatamente, precisamente do jeito que eu imagino que elas deveriam se comportar para que nós realizemos juntos os meus sonhos. Não são nem os sonhos coletivos. Impossível. Então Freud nos traz essa questão, né? Mas ele traz, então ele cria com isso uma angústia a mais para o ser humano. Aliás, ele tem um outro texto que não está nesse livro, que são os choques narcísicos da humanidade, né? Só lembrando, Narciso é aquele personagem da mitologia que acha feio tudo que não é espelho, só ele é bonito. E Freud diz que nós todos somos narcisistas, não por nossa aparência física, mas por nossas crenças. Aquilo que eu acredito é mais belo que aquilo que você acredita. Isso é narcisismo. As minhas verdades são mais verdadeiras que as tuas verdades. As minhas razões têm mais sustentação do que as tuas razões. Isso é narcisismo.
É acreditar, é a arrogância que a gente falava agora há pouco. Narcisismo é uma forma de arrogância. E ele diz assim, olha, e às vezes, tem alguns momentos em que a humanidade inteira sofre com um choque de algo que surge para dizer que, na verdade, você não estava 100% certo. A humanidade. Então, em alguns casos, né? Quando Copérnico disse que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário, nós levamos séculos para acreditar nessa ideia. Por quê? Porque nós tínhamos séculos... O Sol gira em torno da Terra. Exatamente. Nós tínhamos séculos anteriores que colocavam a Terra como centro, né? Que é o geocentrismo, que Aristóteles, defendido por Aristóteles, por Galeno, por tantos outros. E aí vem Copérnico, né? Um abade polonês, e fala uma coisa dessa. Depois Galileu Galilei, e levamos algum tempo aí, a Inquisição se mostrou contrária e tudo, e no final é isso mesmo. O segundo choque narcísico é bem mais recente. E até hoje, no meu ponto de vista, não está totalmente absorvido por muitas pessoas. Que é a ideia que nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no sexto dia útil. No sexto dia da criação. Não é? E, não, nós... Isso, claro, uma visão darwiniana. Darwin falou, vocês achavam que era isso? Não é. Se teve uma vontade divina nisso, sim ou não, eu não sei, eu até acho que teve, disse ele. Mas não foi assim. Nós somos resultados de um longo e lento processo de evolução baseado na seleção natural. Então, nesse particular, nós somos iguais, semelhantes a todos os outros animais. Nós somos iguais aos macacos. Ele nunca disse que nós descendemos do macaco, nunca falou isso. Mas disse que nós temos esse fato comum. Nós tivemos uma evolução, né, parecida e tal, que de certa forma nos aproxima. E isso não foi nada fácil para a humanidade absorver. A igreja se insurgiu contra, né, e muitos intelectuais, colegas deles da Academia Britânica de Ciência, falaram, não, você está maluco, como assim? E eu digo que isso ainda não foi totalmente resolvido, porque você ainda encontra pessoas que negam totalmente essa versão. Né? Preferem a versão criacionista, que, ok, não tenho nada contra. Eu só digo para as pessoas, observe a outra versão. Olha a outra, será que são totalmente incompatíveis? Será que não existe um ponto de... uma superfície de contato entre essas duas ideias? Enfim. E o terceiro grande choque narcísico teria sido provocado por ele mesmo, né? Por Freud, que foi a explicação do inconsciente. Né? O inconsciente é aquele nosso lado interior, onde moram os nossos desejos e que realmente comandam a nossa vida. É muito complicado você querer que as pessoas mudem o seu inconsciente. Agora, Freud nos traz uma alternativa, né, que é a psicanálise. A psicanálise teria essa finalidade, assim, você fazer uma imersão, você conhecer melhor o seu inconsciente e, a partir disso, você aumentar a sua consciência. Agora eu volto àquele ponto original, temos que aumentar a consciência. Como é que faz isso aí? E eu acho que isso é fantástico, só que o Freud foi maravilhoso, um dos meus heróis intelectuais, mas eu posso dizer para você o seguinte, olha, acho que ele cometeu um erro, e pode parecer um pouco arrogante da minha parte. Mas você tem agora toda a condição de levantar esse ponto. O ponto é o seguinte, não é que ele cometeu um erro, é que a psicanálise não seria o único caminho para aumentarmos a consciência da população, quer dizer, do ser humano, da humanidade. Existe outra ferramenta. Essa outra ferramenta chama-se educação. Agora nós estamos em um momento legal da educação. Você sabe que eu sou professor há muito tempo, né? Professor de cursinho. De cursinho, de universidade, enfim, e atualmente mais na área de educação corporativa. E eu vejo a educação não como um meio de passar conhecimento. Eu acho que o conhecimento é apenas um instrumento que você utiliza para atingir o objetivo final, que é elevar a consciência. Quer dizer, fazer com que as pessoas tenham mais ciência, mais noção, mais percepção, do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo aqui na feira, o que está acontecendo com a tecnologia, o que está acontecendo com o mundo da política, da geopolítica,
da inteligência emocional, eu tenho que saber que essas coisas estão acontecendo, não posso negar os fatos. Mas eu nego os fatos sempre que eles, de alguma forma, afetam os meus valores mais íntimos, que foram criados ao longo da minha vida por aquilo que eu aprendi, por aquilo que eu desejo. Cada vez que isso é atacado, eu nego. Não quero nem saber. Tem gente aqui na feira. Nós temos aqui uma feira maravilhosa de recursos humanos. Aliás, é inacreditável, né? Você quase não consegue caminhar aqui nos corredores. Expectativa de 40 mil pessoas, segundo o Sardinha, para esse ano. Sim, eu acredito, 40 mil pessoas fácil, porque nós devemos ter nesse momento aqui na feira 5 mil pessoas circulando, isso se renova, né? E fora o congresso, isso aqui é o segundo maior congresso de recursos humanos do mundo, né? Só perde para o americano. É espetáculo, coisa de São Paulo, né? Coisa maravilhosa de São Paulo, né? E você caminha por aqui, conversa com as pessoas e você vai encontrar pessoas que dizem o seguinte: não, inteligência artificial não vai mudar nada. E tem outros que dizem exatamente o contrário. Meu Deus, a inteligência artificial veio, vai mudar tudo e eu vou me tornar totalmente obsoleto diante da inteligência artificial. Qual dos dois tem razão? Nenhum e ambos. Eu não posso negar a inteligência artificial. Eu não posso negar que ela está aqui, que ela está presente. A própria psicanálise, sabe que eu também tenho me dedicado muito a estudos de psicanálise, tem um momento na psicanálise que é simplesmente a observação do diálogo, a observação da fala do paciente, né? Quando ele começa a falar, até anula seu efeito visual, fica de costas, quero ouvir você falar. E ao ouvir você falar, eu consigo identificar algumas expressões repetitivas, alguns temas que surgem mais, né? E você sabe que a inteligência artificial poderia ajudar nisso? Porque ela Você sabia que as cartas, os bilhetes escritos pela Marilyn Monroe nos 6 meses anteriores à sua morte foram submetidos à inteligência artificial? A inteligência artificial detectou a possibilidade do suicídio. Caramba. Pela repetição de algumas palavras, pela insistência em alguns temas. Então a inteligência artificial está aqui, ela sabe, aqui. Nós já usamos mesmo, sem perceber, já usamos algumas formas de inteligência artificial. Vários, uso para cá. Há muito tempo, né? Agora ela está mais próxima, assim, ela está no nosso controle, entre aspas, né? Podemos acessar em casa e resolver alguns problemas. Celular. Né? Então não dá para negar que ela existe. Como também não dá para simplesmente... Lá em Curitiba tem uma expressão que é cruzar os bets, né? Tem um jogo infantil muito divertido. Taco, lá. né? É o taco, né? O taco, que lá chama bet. Né? Quando você cruza, você desiste. Não dá para desistir. Né? Nós temos que usar essa ferramenta a nosso favor. E é isso, é ferramenta. Não é... E a ferramenta... Quando o Arquimedes falou, dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo... Veja o que ele disse. Dai-me uma alavanca, ponto de apoio e eu moverei o mundo. Quer dizer, ele não eliminou a presença dele, não eliminou o fator humano. Né? Simplesmente a alavanca faz com que eu levante mais peso fazendo menos força. Mas a força será necessária. E atualmente a inteligência artificial é uma ferramenta, é uma alavanca. É um repertório, ela precisa de repertório. E quem dá o repertório a ela? A gente. Então, quando você fala de educação, eu fico pensando muito bem... Eu tô lendo recente, já falei várias vezes, você como psicanalista, eu falo, cara, esse livro mexeu com você, O Palhaço e o Psicanalista, do Tebas e do o Dunker, né? Puta, que livro. E o ponto dele tem um negócio que eu disse pro meu filho, eu chego e falo, que pergunta você fez pra sua professora? Não é o que você aprendeu, é que pergunta você fez pra sua professora? Porque a condição de perguntar... O Matrix, o filme, ele faz exatamente isso. Diante da inteligência, diante da Matrix, não é a resposta para o oráculo. O oráculo, ele fala assim, não é sobre o que eu posso te responder, eu estou interessado em o que você é capaz de perguntar. Porque saber se você é o escolhido ou não é outra história. Não me pergunte se você é o escolhido ou não, porque eu não vou te dar essa resposta. É o processo de investigação. A construção de repertório está aí. Então veja você como um psicanalista, um médico, mas estudando psicanálise e fala, cara, eu quero agora utilizar.
O quanto disso, porque a nossa capacidade de atenção de ouvido, ela também é limitada. O quanto você se entrega para esse agora, mas o quanto vários detalhes de tudo aquilo pode passar desapercebido. E uma máquina que recebeu o repertório de milhares de pessoas tem condição de perceber alguns pontos e te dá uns insights. A construção sobre isso é um ser humano que está na minha frente. É você que agora me coloca com outros questionamentos e com uma condição de pergunta e usou uma máquina para te apoiar nesse. Eu chego, Eugênio, todo dia, os e-mails, é muito difícil eu conseguir agora fazer uma gestão da caixa como eu gostava. Mas eu chego pro Copilot e digo assim, o que tem de importante hoje? É um negócio. E ele me traz lá 7 pontos, 6 pontos. Eu falo, cara, isso tem de importante hoje. Eu já sei que aquela caixa é isso que eu tenho que resolver. Por quê? Porque eu preciso dedicar tempo em conversar com o time, estar perto das pessoas. Isso é importante para mim. Isso a máquina não vai fazer jamais. Me preparando para essas várias entrevistas ao longo desses 3 dias, eu também usei inteligência artificial. E eu uso um bloco de notas, você está vendo aqui, ó. E aqui é metade inteligência artificial, metade meu. O que você está vendo de vermelho sou eu que rabisco. O que você está vendo de um pouco mais compacto me ajuda, Copilot, agora a estruturar o mínimo de coisas que eu quero falar com cada convidado. Então, Emerson, o Copilot não é o pilot. Pilot é você. Exatamente, como é o nome dele? Copilot. Muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Daí que nasceu, quer dizer, a gente não pode perder a mão. E perder a mão significa ou querer fazer tudo ou largar mão, né? Entregar para a máquina fazer. Né? Ou ignorar a máquina e tentar fazer tudo. Não vai dar certo. Isso aí mas isso é a origem. Quer dizer, o que houve de Arquimedes para cá foi uma sofisticação apenas. Né? Não foi a invenção de algo. Tá certo, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser um ponto de disrupção importante, assim, quase equivalente, ou talvez alguns dizem que é mais significativo do que o surgimento do próprio computador, né? Do próprio digital, né? O celular, etc. Não sei. Eu acho que estamos ainda muito no começo, né, da utilização da inteligência artificial, mas não dá para ignorar de maneira nenhuma. Só que assim, por exemplo, em medicina, né, que é uma área que eu conheço bem, vai substituir o médico? Não, vai ajudar o médico. Algumas áreas já está bem avançado, por exemplo, no diagnóstico por imagem, né? Você faz uma tomografia, uma ressonância magnética, alguma coisa assim. Essa imagem tem que passar por um laudo, né? por um radiologista que vai dar o laudo, vai fazer a interpretação. E depois o médico que pediu vai fazer a sua outra interpretação com auxílio da dele e tudo mais. Muito bem, a inteligência artificial já está sendo utilizada para ajudar o radiologista a dar o laudo. E notou-se que diminuiu a margem de erro. Aliás, se você deixar exclusivamente para a inteligência artificial, ela vai apresentar uma margem de erro menor do que o melhor radiologista do mundo. Bom, isso significa o quê? Que a inteligência artificial vai substituir o radiologista? Não. Significa apenas que o radiologista, além de conhecer radiologia, anatomia, fisiologia, patologia, morfologia e outras logias, agora tem que conhecer a inteligência artificial. É um elemento a mais. Até porque lá no finalzinho do processo, alguém tem que assinar o laudo, que é quem vai se responsabilizar. E isto é o médico, não é a inteligência artificial. Então é uma ferramenta, gente, é ferramenta. E aí toda a revolução, você sabe que as chamadas revoluções industriais, Emerson, elas sempre foram provocadas pelo surgimento de uma ferramenta. Quer dizer, lá no século XVIII, né, a máquina a vapor, no século XIX, motor a combustão, eletricidade, indústria química, segunda revolução industrial, né, quando surgiu a administração. Na metade do século XX, o surgimento do computador, ferramenta. Depois da internet, a internet faz parte da terceira revolução industrial. E olha que legal, hoje se fala em internet, esse termo não existe. A inteligência artificial vai seguir na mesma linha. Ele só existe porque está no hype, mas ninguém se fala em internet mais. Internet a gente fala de rede, a gente fala de sistema, sei lá. Porque já é, não está, né? Não é uma coisa a mais, já é o que pertence à nossa vida. Né?
E aí veio o digital, né? O celular. Quando o Steve Jobs colocou um computador no celular, mudou tudo. Muito. Né? Aí veio uma quarta revolução industrial, ou revolução digital. E talvez a inteligência artificial esteja criando a quinta. Não sei. Não sei. Agora, você sabe que uma vez me perguntaram no meio de uma palestra, falávamos sobre as revoluções industriais, alguém perguntou o seguinte: na sua opinião, qual é a quinta? Qual será a quinta? Isso já tem algum tempo, foi antes desse boom da inteligência artificial. E eu, na hora, fiquei até um pouco desconcertado, porque eu sei lá, né? Quem sou eu para dizer? Mas eu falei uma coisa que me pareceu mais poética, assim. Eu estava no fim da palestra, né, já na hora dos debates. Vou inspirar com a pergunta. Eu falei assim, olha, eu vou falar o seguinte: eu acho que a quinta revolução industrial será a revolução do afeto. Né? Daí teve uma repercussão muito grande, o pessoal achou maravilhoso, né, falando do afeto. Né? E aí depois, o que você quis dizer com isso? Eu acho que assim, o que está possivelmente acontecendo é que as máquinas vão deixar para nós isto. Faz sentido. As primeiras máquinas substituíram a nossa força física. Agora as novas máquinas estão substituindo a nossa força intelectual. Eu não preciso mais fazer alguns esforços mentais que eu fazia antes, assim como eu não preciso fazer esforços físicos como eu também fazia antes, porque as máquinas me ajudam, né? E agora a máquina está me ajudando a pensar, né? Então vai sobrar o quê? Bom, vai sobrar aquilo que a máquina não vai poder substituir, que é o afeto. Entenda-se por afeto todas as emoções, né? Que nos singularizam, que nos transformam em humanos. Então talvez seja isso mesmo. As máquinas vão fazer tudo o que seja físico ou intelectual, permitindo que nós externizemos mais o nosso lado poeta, o nosso lado humanista, o nosso lado amoroso, o nosso lado criativo, né? Quem sabe, o nosso lado artista. Quem sabe? Cara, isso é um pensamento muito doido, porque pra gente chegar nesse nível, Eugênio, eu não sei se o quanto a gente está abrindo mão desse esforço intelectual nos vai dar a condição de conseguir pegar a riqueza de coisas que essa máquina pode fazer e transformar em algo, sabe? Eu tô sendo um pouco pessimista agora com relação a isso, mas eu não tô ignorando. Porque quando eu pego o meu celular hoje e ele dura 2 dias de bateria, é porque esse aparelho, depois de 6 meses comigo, ele entendeu como eu trabalho. E os outros não tinham isso. E ele me ajudou. Assim como tudo que está acontecendo aqui. Entendi. Então, o que é que eu preciso para despertar as melhores perguntas? Pensando agora na dinâmica desse programa, você é um cara que tem muita coisa para oferecer e a gente não combinou um título, certo? Não. Mas eu sabia que você tinha condições de levar isso aqui para qualquer lugar bom e que a audiência curte. Então, eu tenho 2 parâmetros. Eu preciso pensar em uma condução legal e o desejo da audiência. Mas eu também tenho prazer no meio do caminho. Então, eu também estou pensando no que eu quero aqui como episódio. Mas, para a gente construir isso, a inteligência artificial, ela me deu umas sugestões. Ela me deu algumas sugestões, mas ela não conhece o Eugênio de fato. Eu também não te conheço muito, mas eu te conheço um pouco. Então, o que fazer para isso aqui ficar bom precisa de um ser humano. Dentro da tua quinta revolução de afeto, talvez tenha um pouco dessa questão. Eugênio, mas você que é um cara um professor que sempre se envolveu nesse mundo da educação, como você faz uma leitura da sociedade do ponto de vista de formação de repertório para conseguir lidar bem com tudo isso? Para conseguir ser um artista? Para conseguir ser... Entende? Porque eu vejo a molecada presa em coisas digitais, os caras não saem mais do quarto. E aí a gente entende que se eu não tiver esse corpo funcionando plenamente bem, não tem como a cabeça funcionar plenamente bem, sabe? 4 em cada 5 americanos estão com problemas de obesidade. Tudo isso que poderia nos dar condição de me aplicar mais a cuidar do meu corpo, não... Onde é que tem um... Agora talvez é a mesma pergunta, você fala, Emerson, sei lá. Não quero te...
Bom, Emerson, ainda bem que nós estamos só no começo desse podcast, né? Temos mais umas 12 horas pela frente para esgotar esse assunto. Cara, mas ó, você sabe que eu já ultrapassei o seu tempo e eu não estou preocupado. Que bom, ó. Deu certo pra Pri chegar, inclusive, ó. Oi, Pri. Menino, essa pergunta me interessa muito. Olá, menininha. Tudo bem? Tudo bem? Vamos te ver. Vem aqui, senta aqui que você vai curtir onde nós estamos. Ai, quero saber. Quero saber de tudo. Oi. Vou virar um pouquinho para cá para ficar de frente para a Pri também. Veja, a gente está falando sobre as coisas, inteligência artificial. Hoje se fala em inteligência artificial, mas você não fala mais em internet, ou ninguém fala mais, certo? Porque a internet Expressão, é algo. né? Você se conecta com alguém, você acorda e manda uma mensagem para alguém do outro lado do mundo, você não pergunta se tem sinal, ou como que esse sinal é feito, ou se isso vai mudar minha vida ou não vai. Cara, não importa a conexão. Aí nós caímos pro lance da inteligência artificial, em que, nas palavras do Eugênio, se a quinta revolução pudesse ter um nome, ele disse que seria a revolução do afeto, porque o que não vai substituir dentro disso é o afeto. Eu estou resumindo para chegar na pergunta para você sacar o lance. Diante disso, eu disse, a máquina nos ajuda, mas a gente precisa ter repertório para extrair. Quando eu montei as conversas aqui, junto com você, eu usei inteligência artificial para ela fazer muita coisa. Só que ela me deu muitos insights, só que ela não conhece o Eugênio. E diante do Eugênio está o Emerson e agora a Pri. E o que é que nós vamos tirar desse cara? Por onde é que nós vamos conduzir essa conversa? Porque ela também tem um tema. Se eu seguisse as perguntas encaixotadas, provavelmente o Eugênio ficaria de saco cheio e falar, Emerson, pô, não dá mais, porque você não tá me ouvindo. Eu tô dizendo coisas. E um médico que estuda psicanálise, entende? É um tamanho de uma pessoa que ele pode ficar aqui o tempo inteiro e eu sei que a audiência vai gostar do que ele tá entregando. Pois bem, diante disso tudo, eu perguntei, como é que essa galera jovem, adulta e velha, porque tá todo mundo enfeitiçado por uma série de coisas, que não está montando repertório, vai saber lidar com isso? Como essa galera, então, diante de a internet sendo o que é, a inteligência artificial, 4 em cada 5 americanos lidam com obesidade e no Brasil não é muito diferente. Ou seja, nós teríamos mais tempo para cuidar do corpo e a gente não cuida. Então, como é que, diante disso, Pri, nós vamos conseguir usar o melhor de todo esse poder que a inteligência artificial pode nos dar, de condução? Aí tá na mão do Eugênio e agora ele continua. Você sabe que esse é um assunto que acho que você perguntou porque evidentemente é uma curiosidade que você tem, que provavelmente o seu público também tem, mas eu quero dizer a você que isso é um assunto que me interessa muito porque eu tenho um filho. Uhum. Eu tenho um filho em fase de educação, quer dizer, meu filho tem 9 anos de idade, ainda eu sou o responsável pela educação dele, não é ele. Uhum. Ele será quando for adulto, aí é problema dele, né? Mas por enquanto sou eu e a mãe dele que somos responsáveis, não são nem os professores, né? Somos nós dois. As pessoas nos ajudam nesse processo. E essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Uma vez falando com a minha mulher, eu disse para ela uma frase que ela, num primeiro momento, se assustou um pouco, que foi a seguinte, falou assim, eu não quero fazer meu filho feliz, eu quero fazer que meu filho seja forte. Porque a felicidade dele que vai construir é ele, mas para isso ele vai precisar ter uma força, uma capacidade, né? Uma capacidade de realização, de fazer coisas que o transformem em uma pessoa feliz dentro do conceito de felicidade que ele vai criar para ele mesmo. Portanto, ser forte é absolutamente essencial. Eu vi uma frase interessante agora, aproveitando a presença da Pri. Alguém perguntou para outra pessoa, eu só ouvi essa conversa, né? Qual é a diferença entre os homens e as mulheres no seu interesse de uns pelos outros? Não é? E aí a pessoa disse o seguinte, simples, o homem quer uma mulher bonita, a mulher quer um homem forte. Claro. E isso explica até porque muitas vezes se tem alguém um homem que não é bonito com uma mulher linda, né? Porque na verdade ela viu, né? Porque ele foi forte o suficiente para chegar perto dela, né? A sua força desenvolveu a sua coragem para fazer o approach, né? Enfim, mas o que é força, né? Onde que vem a força? A força tem muito a ver com a tua capacidade de suportar o sofrimento. Como é que você desenvolve força física? Você vai para a academia levantar peso, gente, aquilo dói.
a imensa maioria das pessoas desiste na hora que começa a doer. Porque a dor é uma coisa chata, né? No entanto, é ela que te transforma em uma pessoa que tem músculos fortes. E isso que vale para os músculos, vale para tudo. E aí vem aquela história, né? Você falou que eu sou médico fisiologista, né? A maioria das pessoas não sabe o que é ser um médico fisiologista. Então deixa eu explicar rapidamente aqui. A fisiologia estuda a função do corpo humano, dos corpos, né? Assim como a anatomia ou morfologia estuda a forma. Essas são as duas bases da biologia, a forma e a função, né? E há uma certa disputa de poder entre os anatomistas e os fisiologistas. Isso na medicina a gente brinca muito, né? Que os cirurgiões são mais anatomistas, os clínicos mais fisiologistas, né? Afinal de contas, o corpo humano funciona como funciona porque é como é, ou é como é porque funciona como funciona? São as duas perguntas que se faz quando essa brincadeira surge, né? E na verdade a gente sabe que as duas coisas são verdadeiras, mas que a fisiologia interfere muito na forma. Exemplo, exercício físico. Quer dizer, você usa o músculo, se faz ele funcionar e ele fica maior, fica mais definido e fica mais forte. Uhum. Então isso que vale para o músculo, que precisa ser colocado, nós ficamos mais fortes quanto mais força fazemos. A mesma coisa vale para o cérebro, vale para o entendimento, vale para a consciência, vale para a percepção dos fatos. Quanto mais você colocar o seu cérebro para funcionar. E este é o grande problema desta maquininha que nos acompanha e da qual nós não conseguimos nos livrar, porque ela tira a nossa capacidade, o nosso esforço de pensar. É muito mais fácil eu procurar informação aqui. Ela chega mais rápido, chega mais resumida, mais superficial. Eu não me aprofundo. O meu filho, de 9 anos, ele tem muito mais informação do que eu tinha provavelmente com 30 anos. Com 40 anos, não sei. Né? Mas ele não tem o nível de profundidade que eu tinha. Né? Ele não tem o nível de profundidade que eu tinha quando eu tinha a idade dele. Porque eu precisava me aprofundar, eu precisava procurar a informação, precisava entender, precisava experimentar, precisava perguntar, precisava ler. Ele não precisa nada disso. Precisava buscar em fontes diferentes. Muitas vezes essa fonte é a própria experiência. Sim. Não é? Eu não sabia como fazer isso aqui. Então eu tentava. Ao tentar, eu errava. Sim. Ao errar, eu aprendia. Sim. Ao aprender, eu acertava. Né? Hoje não precisa mais nada disso. O repertório é criando mais repertório para tudo, né? Exato, Pri. Exatamente. Então, é uma preocupação, sim. Eu acho que é uma preocupação da pedagogia, é uma preocupação da sociologia, uma preocupação da política, é uma preocupação da medicina. Hoje, o médico que nós buscamos, e isso eu sei porque eu estou ligado com a Associação Médica do Paraná, na área de educação, né, da UCAMP, Universidade Corporativa que lá temos, é formar o médico para ser um especialista por um lado e um generalista por outro lado. Eu não posso saber tudo a respeito da minha especialidade, nada a respeito da fisiologia geral, das outras especialidades e principalmente das questões psicológicas. Eu vejo o médico, o bom médico, como uma espécie de um educador e de um líder. Eu tenho que liderar a partir do momento que você entra no meu consultório com um problema de saúde. Nós dois estamos na mesma equipe, na mesma missão, que é curar você e devolver o seu bem-estar. Mas não sou eu que vou fazer isso te receitando um remédio. E nem você vai fazer isso apenas tomando o remédio, sendo que a maioria nem sequer toma. Esse é o problema. O cardiologista receita lá um remédio para pressão e hoje nós sabemos que menos de 20% dos diagnosticados com hipertensão, sendo que nem todos estão, seguem o tratamento. Param no meio. E aí, isso é um remédio que tem que tomar pro resto da vida, além de modificar hábitos de vida. Fazer exercício, digerir comida com menos sal, tomar mais água, todas aquelas coisas que a gente precisaria de outro podcast para falar, não é? Então, veja, são modificações de hábito. E a modificação de hábito é uma coisa chata, uma coisa que dói. É desconfortável. Eu acho o conforto uma maravilha. Eu acho a vida confortável uma desgraça.
Uma vida confortável é alguém que quer estar no conforto permanentemente. Aham. Né? Agora, ter conforto, claro, quem é que não gosta de ter uma poltrona confortável em casa? Quem é que não gosta de viajar de classe executiva no avião, de ter um carro que tenha uma boa suspensão? Ter acessos, né? A lugares, a Claro. coisas. Quem é que não gosta de frequentar um bom restaurante? Eu adoro o conforto, mas eu não tenho uma vida confortável. A Aham. maior parte do tempo eu não estou usando o conforto que a vida me oferece. Entendi. Eu estou fazendo coisas altamente desconfortáveis. Né? Um outro exemplo, tem uma frase que eu não gosto absolutamente, que se tornou muito famosa, que é aquela frase diz assim, faça uma coisa que você ama fazer, trabalhe numa coisa que você ama e você nunca precisará trabalhar na Isso, vida. e não trabalhe nunca. Meu, assim, o que eu amo fazer? Hoje, eu sou um palestrante, eu amo dar uma palestra. Quando eu estou ali, ontem eu dei uma palestra aqui, através da FIA, aqui no Congresso. Quando eu estava ali, naquele instante, dando a palestra que durou 50 minutos, eu estava no meu... Em êxtase. Eu estava em Estado de êxtase, flow eu tava ali. em flow. Não, eu estava assim, na minha felicidade absoluta. Sim. Eu falando, alunos me olhando, prestando atenção, estimulando pensamentos das pessoas. Só que para que isso acontecesse, vamos lá, quer ver outro exemplo? Nós estamos aqui, está muito agradável estar aqui. Sim. Agora há pouco eu falava com a Pri pelo WhatsApp, dizendo, Pri, eu não sei se eu vou chegar. Foi. Está tudo parado aqui na Bandeirante, aliás, falamos disso no começo, né? Então eu tive que enfrentar aquele desconforto para estar neste conforto. Aham. O tempo do desconforto foi maior. Eu vou dar uma palestra em Manaus. 1 hora de palestra, 1h30 de palestra. Eu perco 2 dias, eu gasto 2 dias entre Aham. viagem, aeroporto, trânsito, Calor, umidade. umidade, hotel, papá. A logística Só 1h30. em si. Então, sabe, eu tinha um amigo que era neurocirurgião, que ele falava para mim, Eugênio, eu adoro neurocirurgia. Eu adoro fazer uma craniotomia, clampear um aneurisma, esvaziar uma cavidade, retirar um abscesso. Porra, só que eu tenho que fazer consultório, eu tenho que preencher papelada no A convênio. burocracia da A coisa. burocracia, eu tenho que... Me leva ir pra até- mesa, só. Sabe, ele não gostava nem de fazer consultório, ele gostava de fazer a cirurgia. Só que para fazer a cirurgia ele tinha que fazer um monte de outras coisas que são para ele desconfortáveis. Então, sabe, eu acho que se você buscar o conforto como filosofia de vida, você se tornará um fraco. E se você for fraco, você não conseguirá construir nem a sua própria felicidade. E o excesso de ofertas de conforto que o mundo está nos dando está criando uma geração de fracos. Isto me preocupa. Por isso, com relação ao meu filho, eu trato de tirá-lo. Uma expressão que se usa muito, né? Que já caiu meio em desuso, em demodê, né? Tirar da zona de conforto. Sim. Mas é isso mesmo, porque a zona de conforto nos enfraquece. A zona de conforto a gente não quer mudar, já percebeu isso? Que a gente não quer mudar a zona de conforto? Está confortável. Eu sei lidar com aquilo, porque é o meu conforto, então eu tô acostumada. Meu corpo tá... Não só eu acho agradável, como eu sei lidar. Sim. Né? Agora, e aí a gente lembra do Schumpeter, né? Schumpeter é aquele economista da primeira metade do século XX, né? Que ele mostra que a economia é senoidal. Você nunca vai ter uma empresa que só cresce. A economia não cresce retilineamente, ela cresce até determinado ponto, depois começa a cair, e aí você chega num ponto. Por que a empresa cresce? Sei lá, são vários motivos. Propaganda, novo produto. Por que a empresa começa a cair? Também são vários motivos. Um deles é a saturação. Né? Esse modelo saturou-se. Está saturado esse modelo. Temos que inventar uma coisa nova. E aí chega num ponto que se torna insustentável, que é o que ele chamava de crise. E aí nessa crise você tem que fazer alguma coisa diferente do que estava fazendo até agora. Porque aquilo que você fez até agora foi o que te colocou na crise, ou pelo menos não impediu que você entrasse em crise. Aham. Então você tem que fazer diferente. E fazer diferente significa sair da Da do bendita. conforto, da famosa zona de conforto. Famosa zona Que de é conforto. quando você fazia o que você sabia fazer. Sim. Agora eu vou ter que fazer uma coisa diferente e isso é desconfortável. Então, veja, eu acho que o medo que eu tenho da facilidade extrema da tecnologia
é enfraquecer as pessoas. Enfraquecer em tudo, inclusive na sua força física, na sua força mental, enfraquecer na sua criatividade, enfraquecer na sua capacidade de suportar a adversidade, Sim. enfraquecer na sua disposição para realizar, para fazer, para levantar e para ir à luta. Sim. Infelizmente, eu vejo isso. É que eu pertenço a uma geração, desculpem, eu pertenço a uma geração bem diferente da de vocês, né? Eu pertenço à geração Baby Boom. Igual aquela geração do pós-guerra que encontrou um mundo destruído Sim. e que teve que ser reconstruído. E aí você encontra as grandes transformações que o mundo está enfrentando hoje, começaram com a geração Baby Boom. Na geração Baby Boom está o Bill Gates, está o Steve Jobs, está esses caras que realmente propuseram esse mundo que está hoje. Sim. E que vocês estão utilizando, aprimorando, né, se valendo dele. Entendendo dele. Entendendo, Ou claro. não, muitas vezes, né? Então, gente, é a força. E desenvolvimento de força significa suportar o sofrimento. Ou ter disposição para suportar o sofrimento. E a nossa conversa, Pri, começou dizendo sobre estruturas de pensamento e o quanto as pessoas não querem quebrá-las. Lembra? Porque gasta energia. Então, quando você vem com uma ideia diferente da minha, por que eu não quero mexer com isso? Porque eu vou ter que gastar muita energia ressignificando esse negócio. A resistência vem primeiro e fala... E o cérebro, pensando na ideia evolutiva de como essa máquina funciona, poupa o recurso. Porque eu não sei se você dobrar a esquerda ali, se um leão não vai disparar correndo atrás de você. Então eu preciso que você tenha energia guardada para isso. Ele não vai correr atrás da gente. Ele não vai correr. Ele não vai correr. Então ele não sabe disso. Então eu falo, não quero mexer com essa história. É que, sabe, essa história, você falou economizar energia, né? Isso é instinto primordial. É o instinto de preservação energética, porque, como você disse, eu não sei se vou ter comida daqui a pouco. Agora, nós sabemos que vamos ter comida daqui a pouco. Tem geladeira em casa, tem supermercado, tem restaurante. Mas os nossos avós não tinham essa facilidade. Os avós deles, muito menos. Sabe, o homem ancestral, cada vez que tinha que comer, ele tinha que caçar. Então, essa história de ter alimento disponível é muito recente. Muito recente. Então, nós não aprendemos muito bem isso. Nós nos acostumamos com algo com o qual nós não sabemos lidar bem. Então, a economia de energia é primordial. Quer dizer, não é primordial, é ancestral. Atualmente mudou de nome, né? Você não está indo, você se matriculou na academia e não está indo por quê? Porque eu ando com um instinto de preservação energética muito forte ultimamente. Né? Então, veja, o nome moderno para instinto de preservação energética é preguiça. Exato. Então, deixe a droga da preguiça de lado, porque não vai faltar alimento para você. Aliás, vai faltar se você não trabalhar. Sim. Se você não gastar a energia que você tem agora. Sim. Então, nós somos uma máquina de energia. Nós recebemos alimento e nós consumimos esta energia que o alimento nos dá. Sim. E se a gente parar de consumir, a gente para de receber. Aliás, a própria palavra atrofia, né, que vocês usam, que todo mundo usa, atrofia. Você quebrou o braço, colocou gesso no braço direito, daqui a 2 meses, quando se tira o gesso, ele está menor que o outro. Fala que atrofiou. Na verdade, ele não atrofiou, ele hipotrofiou. Né? Ele se alimentou menos. Hipo menos trofos, alimentação, né? Então ele se alimentou menos. Por isso ele ficou mais fino. E por que ele se alimentou menos? Porque o organismo, isso é fisiologia, percebeu que ele não está trabalhando. Sim. Se ele não está trabalhando, não precisa de alimento. Não estava usando, né? Não tá. E aí você vai diminuir a oferta de alimento para aquele músculo e ele vai ficar menor. Não vai atrofiar, mas vai hipotrofiar. Sim. Então é isso, quer dizer, tem que usar, tem que gastar, tem que fazer, tem que realizar. Eu gosto muito do livro do Nassim Taleb, que é o antifrágil, né? Que é um conceito que eu acho que tinha que ser aprendido nas escolas. Eu procuro ensinar esse conceito para o meu filho. O que é o antifrágil? Evidentemente é o oposto do frágil. Mas entre o frágil e o antifrágil tem algumas etapas, coisas. Não são etapas, são situações intermediárias. Porque tem o frágil, que é aquele que
se destrói diante de uma força, de um choque, de uma adversidade, né? Tem o resistente, que é aquele que resiste ao choque. Ele não se destrói. Então, se eu jogar uma pedra nesse vidro, vai quebrar. Tem uma fragilidade. Se eu jogar na parede, não vai quebrar. Tem uma resistência, é mais resistente que o vidro, né? Aí surgiu uma outra expressão que é muito utilizada no mundo da psicologia, que é a expressão resiliente, que é uma expressão que vem da física, né? Que é aquele corpo que, ao receber um choque, se deforma, mas que rapidamente recupera a forma original. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Exatamente. Ele volta. Famoso. Né? O chute na bola, né? Não sei se você já viu. Se você filmar um jogador, Como ela deforma. né, isso, Sim. na hora que o pé, principalmente se um choque de bico, a bola se deforma, mas a ponto de o pé chega quase no centro da bola. Por um instante. E rapidamente a bola recupera aquela forma original, e é isso que joga para frente. Aham. É esta força dela que joga lá para frente. Uhum. Tanto é que você chuta uma bola murcha, Ela não vai. Ela não com a mesma força, ela não vai. Porque ela não tem energia interior. Uhum. E isso vale para nós, é que nós temos que ter uma energia interior para suportar esses choques, e é isso que nos leva para frente. Só que Nassim Taleb, que é um economista libanês, né, criou a ideia da antifragilidade, que é um derivado da resiliência, porém vai além. Ele diz o seguinte: olha, o resiliente recupera a forma original após o choque. Fica igual ao que era antes do choque. Sim. E o antifrágil não. Ele fica melhor. Tá? De alguma forma você usa aquela circunstância adversa para se fortalecer. Você não fica igual ao que era antes. Você fica melhor. Agora, como é que você vai fazer isso se você não se submete àquele choque? Aquele desconforto, aquela crise, aquele sofrimento, Sim. né? Como é que você vai se provar diante da adversidade? Como é que você vai se melhorar diante do infortúnio? Como é que você vai crescer diante das circunstâncias? Você tem que se submeter a elas. Então, veja, esse é o único ponto assim que eu temo o excesso de tecnologia. Facilita tanto a nossa vida que nos traz um conforto tão grande que nos enfraquece. Deixem igual a luzinha da TV que fica em stand-by. Assim, eu tô ligada, mas não tô funcionando. É igual a TV, não tô ligada, mas eu tenho energia aqui, aí fica no mínimo. Energia mínima sendo utilizada enquanto a gente absorve coisas fáceis da gente. Um clique muda tudo. Exatamente. Um clique, pá, a TV se Acende acende. tudo. É isso que tem que acontecer conosco. Senhoras e senhores, mais um belo presente de Eugênio Mussac. Obrigado, viu? Obrigada. Porque eu tinha combinado que ia ser rapidinho, mas eu tomei mais de uma hora do seu tempo. E que bom que você fez isso, que eu consegui chegar para Mas eu pelo sabia, menos curtir é, um pouquinho dessa conversa aqui. Pô, essa Vim correndo. Priscila, nós bom só que deu estávamos esperando você chegar. foi isso. A gente foi fazendo. Fala disso. Sério? Aí Priscila Muito chegou e falou. obrigada. Você não tomou o meu tempo, você Muito me deu obrigada. o seu. Imagina que maravilha que foi Muito essa construção obrigada. aqui. Foi uma hora que eu não vi passar. Que maravilha. Obrigado, viu, Agradeço Eugênio? muito Prazer. que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada, Eugênio. Valeu. Nós vamos publicar agora em setembro. Te mando o link no Whats. A gente manda o vídeo bruto também para você fazer os cortes. Se você quiser que nós façamos também, a gente tem um time aqui. Obrigado mais uma vez. Episódio 51. E esse episódio que eu não sei que número vai ter, mas vai ser mais de 200. Obrigado, Eugênio. Mas vai Até. ser massa, vai ser massa. Até. Obrigada. Até. Tchau.